E deixe-me abrir aqui um rápido parênteses. Você nunca pense que o fato de você ser próspero, abençoado, aproximado de Deus, isto vai impedir a afronta. Pelo contrário. Você não tem ideia do quanto a sua fidelidade cutuca o inferno. Você não tem ideia do quanto a sua fidelidade perturba a tropa de Satanás. E o que é que eu faço, irmã Aparecida? Permaneça fiel. Essa é a receita. O que é que eu faço? Permaneça adorando. Essa é a receita. O que é que eu faço? Permaneça dizendo que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra ainda algumas atitudes de Ezequias. Nos diz a palavra que ele tapou as fontes de água. Nos diz a palavra que ele também tapou o riacho que atravessava a região. A Bíblia nos diz que ele ergueu torres fortificadas em cima do muro. Levantou muros de proteção. Tudo isso está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. A Bíblia nos diz ainda que Ezequias fez lança, fez escudo, fez arma em abundância. Tinha lança, escudo, arma, armamento preparado para enfrentar. A Bíblia nos diz ainda que ele colocou oficiais de guerra à frente do seu povo. Nos diz ainda que ele reuniu o povo em toda a praça, animou o povo com as palavras, aleluia. E uma das palavras foi essa: quando ele soube da afronta, ele não deixou que o povo desanimasse. Pelo contrário, ele diz: esforçai-vos, tende bom ânimo. Mas é Senaqueribe, mas se esforce, tenha bom ânimo, não temes nem se espante, aleluia, porque há um maior conosco do que com ele. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz ainda que Ezequias restabeleceu o culto a Deus e restabeleceu o ofício ministerial da casa do Senhor. Nos diz ainda a Bíblia que Ezequias fez uma Páscoa memorável, uma Páscoa como há muito tempo não tinha em Judá, somente houve nos tempos de Salomão. Está escrito, aleluia. Portanto, era um homem comprometido com Deus. E deixa eu dizer uma coisa: aonde houver um crente, uma crente comprometido com Deus, vai ter um Deus comprometido com ele. Deus é Deus de compromisso. Ezequias sabia tanto que quando chega a afronta, Ezequias anima o povo e diz: não temais nem vos espanteis, aleluia, tem um que está no nosso lado que é maior. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Em outras palavras, sabe o que é que Ezequias estava dizendo para o povo? Se anime aí, porque quem está conosco é forte, quem está conosco é maior, quem está conosco é perito em guerra, quem está conosco peleja as nossas guerras. Há um maior conosco, aleluia. A presença do maior está em todas as escrituras. A Bíblia nos mostra Jetro, sogro de Moisés. Após o relato das grandezas do que Deus vinha fazendo, Moisés conta para Jetro. Aí a Bíblia mostra que quando o Jetro começa a ouvir como Deus havia humilhado as divindades por onde Moisés passava, nos diz lá no livro de Êxodo, capítulo 18, que Jetro diz: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Jetro, sogro de Moisés, só de ouvir falar, reconheceu que Deus era maior do que todos os deuses. A Bíblia nos diz mais que Salomão, aleluia, falando para Irão sobre a importância do templo, Salomão fala para Irão dizendo: a casa que eu estou para edificar, ela tem que ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Eu quero uma coisa caprichada, Irão.
Eu quero uma coisa bonita, porque o nosso Deus não é Moloque, o nosso Deus não é Baal, o nosso Deus não é Ecrón, o nosso Deus não é os deuses das nações pagãs. O nosso Deus é maior do que todos os deuses, é maior do que Azera, é maior do que Moloque, é maior do que Baal. Ele é o grande, e a casa que vai se edificar é para o Deus que é maior do que todos os deuses. Irão entender a responsabilidade da edificação do templo, porque Salomão havia declarado. A Bíblia nos mostra ainda Eliú respondendo a Jó, lá no capítulo de número 33. E Eliú respondendo a Jó diz assim: maior é Deus do que o homem. Aleluia. Tem muita gente se achando grande. As nações se reúnem. A reunião da ONU é gente que diz que é grande, é gente que mostra o poder bélico, é gente que faz desfile mostrando canhão, é gente que faz desfile mostrando tanque de guerra, é gente que faz desfile mostrando a tropa, é gente que faz desfile mostrando os caças, é gente que faz desfile mostrando a tropa do ar. Eu quero saber, meu filho, não é quem tem tanque de guerra, não é quem tem tropa, não é quem mostra o poder bélico no ar. Eu quero saber é daquele que tem um anjo para destruir 185 mil na lapada. Só um anjo, só um anjo, só um anjo capaz de destruir 185 mil. Oh, aleluia. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, Jesus se levanta e diz no capítulo 12: pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Aleluia. Os fariseus lá apreciando o templo de Jerusalém, aleluia. Aí Jesus disse: espera aí, vocês estão achando o templo bonito, estão apreciando o templo? Eu quero dizer uma coisa: aqui está quem é maior do que o templo. Aleluia. Aí quando chega no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 31, a Bíblia nos diz que Jesus afirmou dizendo: eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia. Respeitamos os sábios, respeitamos os bacharéis, respeitamos os filósofos, mas essa igreja sabe quem é grande de verdade. O grande está na casa, o maior está no recinto, o maior está sabendo da causa, o maior está sabendo da afronta. Oh, aleluia. Quando chegamos mais à frente, aleluia, ainda no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo afirma dizendo: eis aqui quem é maior do que Jonas. Aleluia. Apreciamos os profetas, apreciamos a história, apreciamos os sábios, os escritores, os doutores, mas Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Jonas. Aleluia, glória a Deus. Quando chegamos na primeira epístola de João, no capítulo 3 e verso 20, João afirma dizendo, aleluia, que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Você serve ao Deus que é maior do que a tristeza, é maior do que a depressão, é maior do que a ansiedade, é maior do que a dúvida, é maior do que a porta fechada, é maior do que a dificuldade. E eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: prepara o culto de ação de graça, porque Deus vai abrir uma porta que você não sabia que ela seria aberta. Ah, que a sé. Ainda na primeira epístola de João, capítulo 4 e verso 4, João confirma o que Ezequias já tinha dito lá atrás: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o maligno. Aleluia. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia está repleta de batalhas vencidas pelo maior.
Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, rei de Judá. Alguém chega para Josafá e diz: está vindo aí 3 grandes nações, Amonitas, Moabitas e os povos do Oriente, que são os Edomitas, e eles vêm contra ti. A Bíblia nos diz também que Josafá se humilhou, apregoou um jejum em todo Judá e Jerusalém, e onde tem jejum o maior se manifesta, e onde tem busca o maior se levanta, e onde tem oração o maior age. Você está crendo que o maior vai agir na sua causa? Nesta noite é noite de exaltar o maior, de glorificar o maior. Oh, aleluia. Quando Josafá se prostra, bota o povo para clamar para quem é maior. Josafá se quebranta ao povo ao ponto de dizer: em nós não há força para resistirmos. Quantas vezes você diz: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho força para atravessar essa luta, eu não tenho força para enfrentar esse problema, eu não tenho força para resolver essa causa. Josafá também diz: Senhor, em nós não há força para resistir a esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos no maior, em ti, em ti, em ti. A Bíblia diz que quando eles preparam o louvor, Deus prepara a emboscada. Quando eles preparam o louvor, Deus prepara a emboscada. Quando eles resolvem louvar, Deus resolve projetar a derrota do exército opressor. Ah, se teus olhos se abrissem para você ver o que acontece dentro da sua casa quando você resolve louvar. Ah, se os teus olhos se abrissem, você ia ver caco de demônio voando para fora. Por quê? Porque o louvor está se levantando para homenagear quem é grande, para homenagear quem tem poder de mudar. Eu ganho graça e autoridade nesta noite para tocar, e você vai tocar na tua companheira e dizer: o louvor é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. O louvor, toca na tua companheira, o louvor é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. Eu tenho que ir ali porque Deus está mandando. O louvor é para quem é maior. A glória é para quem é maior. A exaltação é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. Estamos diante de quem é maior. De quem é maior. Você veio aqui porque tem um maior. Você chegou porque tem um maior. A força chega porque tem um maior. A graça chega porque tem um maior. A ousadia chega porque tem um maior. A cura chega porque tem um maior. O deserto passa porque tem um maior. A tropa é fortalecida porque tem um maior. É o maior. É o maior. Rei adeviaço. Estamos na presença do maior. Maior é o que está convosco. A depressão está lá na minha casa, maior é o que está convosco. A porta está fechada, maior é o que está convosco. O patrão está se levantando, maior é quem está convosco. O vizinho está perseguindo, maior é quem está convosco. Mas a enfermidade não passa. Receba a cura para saber que o maior está convosco.
dependa do maior. Derraçuquia. Josafá entendeu que ser fraco não era tudo. Se os olhos estivessem no maior. Em outras palavras, é como se Josafá dissesse: eu sou fraco, não tenho força, mas eu estou olhando para quem é forte. Meus olhos estão postos em ti. Oh, arredava-se. Eu vejo pelos olhos da fé uma espécie de um rolo compressor, e ele vai passar naquele terreno. Ele vai passar e vai arrancar o que tiver na frente. Deus vai aplanar. Eu não sei que terreno é, se é terreno físico ou se é de alma, mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: abre a porta, porque está chegando o rolo compressor do maior. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O maior que está conosco. O que dizer de Josué lá no capítulo 10? A Bíblia nos mostra que os amorreus eram a pedra no sapato de Josué. O texto é claro, se você chegar do versículo 8 ao versículo 11, mais na frente um pouquinho no verso 14 vai estar lá escrito: e o Senhor disse a Josué: não os tema, porque eu os tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. Quem estava dizendo era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus. Josué, não fique com medo não, não vai ter ninguém parando diante de você. Oh, aleluia. E quando Deus diz que ninguém vai parar, não para não. E quando Deus diz que ninguém vai subsistir, subsiste não. Aí Deus fala para Josué, nos diz a palavra: e sucedeu que diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Rapaz, Deus, quando quer dar vitória, Ele dá, nem que seja na pedrada. Ele dá. A vitória lá no Vale de Elá, de Davi, não foi na pedrada? Minha filha, não é irmã Aparecida que está criando não, a Bíblia diz: foi muito mais os que morreram nas pedras do que o que tinha morrido na espada. Irmã Aparecida, Deus, se querendo Ele mata na espada, querendo Ele mata dormindo, querendo Ele mata na pedrada, querendo Ele mata no susto. Ele mata do jeito que Ele quiser matar, isso aí é problema dele. Eu só quero acreditar que o maior está conosco. Aí diz mais: quando Deus mata um bocado nas pedradas, aí versículo de número 14 diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreus na mão dos filhos de Israel. Aleluia. E disse aos olhos de todos os israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, para no vale de Ajalon. Aleluia. E eu gosto muito dessa expressão que diz: e o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Mas por que é que o sol se deteve? E por que ele não se pôs? Porque havia uma ordem do maior. Aleluia. Aí diz mais a palavra, aleluia: e não houve dia semelhante a este. Tu imagina aí o que é um magote de gente ruim, que nem Eras morreu, fazendo raiva ao povo de Deus.
Aí Josué já estava encabulado, porque tem luta que você luta, mas tem luta que um dia você diz: Senhor, tá bom de ganhar logo uma vez. É assim ou não é? Tem luta que você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí você já fica agastado daquela luta. Você já está doida para ter outra luta e não aquela. Não é assim? Eu creio que esse era um sentimento de Josué. Josué disse: espera aí, se o sol se pôr, não, eu quero ganhar essa batalha hoje. Lua, para em Gibeon, aleluia. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz: e não houve dia semelhante a este, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que me admira no maior é que é o único maior que eu conheço que quer guerrear as guerras dos pequenos. Oh, aleluia. É o único grande de verdade que se preocupa com a guerra dos pequenos. Oh, aleluia. Deus, quando quer dar vitória a crente, Ele cria uma situação que você fica olhando para um lado, fica olhando para o outro. Você não sabe como é que Ele vai fazer, mas você sabe que Ele faz. Aleluia.